Hello guys! Bem-vindos a mais uma aula de inglês e o assunto desta aula vai ser o Simple Present. Let's go! Bom, para que serve o presente simples, que também pode ser chamado de present simple, tá? Não tem problema. Serve para indicar situações corriqueiras do cotidiano, do dia a dia, verdades universais, fatos. Por exemplo, the sun goes down in the west, quer dizer, o sol se põe no oeste, tá? Então aqui eu tenho um verbo no presente simples e aqui eu estou falando de fatos. Birds fly. Isso aí é uma verdade universal, os pássaros voam. The earth revolves around the sun. Quer dizer, a terra gira em torno do sol. He plays soccer very well. Então, estou falando de um hábito, né? Constatando um hábito, né? Ele joga futebol muito bem. I always read the newspaper in the morning. Outro hábito, tá? Eu sempre leio o jornal pela manhã. Eu destaquei aqui a palavra always, que é um advérbio de frequência, porque os advérbios de frequência, eles aparecem muito nas frases do simple present ou present simple, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que conhecer a forma afirmativa. Vocês podem ver, quando a gente vai conjugar um verbo em português, fica um pouco mais trabalhoso, porque cada pessoa tem a sua terminaçãozinha, chamada de desinência. Então, eu digo, eu leio, tu leis, ele lê, nós lemos, vós ledes, eles leem. Veja, cada uma é diferente. Por isso que a gente pode omitir o pronome, porque a forma já indica, já entrega quem é o sujeito. Em inglês, não. A gente não omite, mas em compensação, no presente simples, a gente só tem duas formas, certo? Podem ver que as pessoas diferenciadas, que têm uma forma diferente, são a terceira do singular, que é ele ou ela. Eu tenho he, que é ele para pessoa, she, que é ela para pessoa, it, que é um pronome neutro, ele ou ela para objetos, animais, tudo que não é pessoa. Vejam que tem uma forma diferente, tá? Então, eu leio, ele lê, certo? Não altera a questão da tradução, mas indica o quê? Que essas pessoas são diferenciadas. Essas pessoas têm um destaque nessa forma verbal, na forma afirmativa desse jeito, tendo uma marquinha ao final do verbo, ok? Vamos lá. Aquela marquinha que a gente viu, S no final do verbo, ela é a regra geral. A regra geral, a maioria das palavras vão ter, dos verbos conjugados na terceira pessoa, vão pedir o S, mas nós temos exceções, tá? Exceção número 1. Quando é que eu não vou utilizar aquela marquinha S, vou utilizar a marquinha ES. Quando o meu verbo terminar em S, SS, SH, CH, X, Z ou O. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ES ao final do verbo. O verbo go termina na letra O. Quem é o sujeito? É aquele grupinho especial que eu falei, terceira do singular, ele ou ela? É. Então, eu vou utilizar ES. E qual é a segunda a exceção? É quando o meu verbo terminar em consoante mais Y. Essa regra não serve para a vogal Y. Ela só serve para consoante Y. Quando o meu verbo terminar em consoante Y, eu vou tirar o Y e colocar IES. Por exemplo, o verbo estudar termina em Y. Study. Eu digo I study, terminando em Y. Mas se eu estiver falando de alguma pessoa especial, bom, ele ou ela pode ser também, gente, que não apareça na frase o pronome, pode ser. O pronome ele pode ser substituído por um nome. O nome de um homem, uma mulher, um objeto ou um animal também vai ter essa necessidade de você utilizar as marquinhas, porque eles correspondem, todo nome corresponde a um pronome, ok? Um pronome pessoal, tá? Então, ó, o que aconteceu aqui? Eu tirei o Y do verbo e coloquei IES. Então, he studies Spanish. Ele estuda espanhol, ok? Então, na forma afirmativa, a gente tem que aprender a acrescentar essas marquinhas, certo? Vamos conjugar para a gente aprender melhor. Eu tenho aqui o verbo to speak, que é o verbo falar. Essa forma aqui com to antes significa que
verbo está no infinitivo. É só o nome dele, falar. Equivale ao nosso Rzinho no final. Falar. Quer dizer, ele não está ligado a nenhum tempo, a nenhuma pessoa, é só o nome dele. Ok? E eu tenho aqui as pessoas que praticam a ação. Eu, primeira do singular. Tu, segunda do singular. Ele ou ela, terceira do singular. Pessoas do plural. Nós, vós, eles. Então, todo verbo que se conjuga, você tem que ter o nome dele e as pessoas que vão praticar as ações. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, quero conjugar. Para saber como é que eu vou usar cada um. Tira o to. Você vai tirar o nome do verbo. Você não pode colocar falar, 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 eu falar, tu falar, nós falar. Você não vai poder fazer isso, tá? Então, você tem que conjugar. Primeira coisa, você tira o to. São 4 passos. O primeiro é esse. O segundo é você repetir. Tirou o to, sobrou quem? Speak. Repete speak para todas as pessoas. Repete. Terceiro, quem são as pessoas especiais que vão ter um tratamento diferenciado? Terceiro do singular. Ele ou ela. Ok? E o quarto, qual é a minha marca? Bom, comece pelas exceções. Exceção 1. Esse verbo termina em S, SS, SH, CH, X, Z ou O? Não. Exceção 2. Esse verbo termina em consoante Y? Não. Sobrou quem? A regra geral. Tudo que não couber nas exceções é regra geral. Quem é a regra geral? S. Ok? Então, como é que a gente vai aplicar numa frase do jeito que a gente faz aqui, ó? Por exemplo, we, eu quero falar, né? Usar o verbo falar. Nós falamos inglês muito bem. Então, we é pessoa comum. Pessoa comum não tem marquinha. É só o verbo sem o to. Ok? Nós falamos inglês muito bem. We speak English very well. Agora eu coloquei um exemplo com uma pessoa especial, que não é he, she, it, mas é um equivalente. Any. Any é ela. She. Então eu vou utilizar a forma especial. Annie speaks English very well. Annie fala inglês muito bem. Ok? Mais 2 exemplos para vocês. Coloquei esse verbo to watch, que é o verbo assistir, observar, vigiar. Coloquei as pessoas. Coloquei to study, é o verbo estudar. Coloquei as pessoas. Então, o que é que a gente faz? Os 4 passos. Primeiro, a gente corta o to. Segundo, a gente repete quem sobrou. Olha aqui. Repete quem sobrou. Terceiro, quem é que vai ter tratamento diferenciado? Terceira pessoa do singular, he, she, it. E que tratamento diferenciado vai ser esse? A marquinha. Qual é a marquinha? CH. Vamos para os casos especiais. Caso especial número 1. CH está dentro daquela regra para ganhar o ES? Está. Certo? Está. E o segundo caso? Está dentro desse mesmo caso aqui? Não. Está na exceção número 2, ó. Consoante Y. O que é que eu faço na consoante Y? Primeiro aqui, eu coloquei o ES, que é a marquinha que eu falei para vocês, né? A exceção 1, quando tem aquelas terminações, coloco o ES. Então aqui, fechou. E ali, ó, tiro o Y da terceira pessoa e coloco IES. Quando não for esse caso, nem esse, usa S, que é a regra geral, tá? Agora a gente vai para negative form. Na negative form, é o seguinte, a frase que já estava na afirmativa, que já estava feita, prontinha, bonitinha, quem é especial tem suas marquinhas lá. Agora, você aprendeu comigo agora mesmo a colocar as marquinhas, agora a gente vai aprender a tirar. Por quê? Porque vai entrar uma pessoa aí na jogada que já vai dizer, olha, eu sou especial, tá? Não precisa tu dizer isso não, eu digo, ok? Então, o auxiliar é o seguinte, para as pessoas especiais é um, para as pessoas comuns é outro. Então, qual é o auxiliar das pessoas comuns? Você usa do not. O not não sozinho, ele não vai negar a frase, ele não tem força. Ele precisa do auxiliar do, que como auxiliar não tem nenhuma tradução, ele tá lá só para dar um apoio, né? Para dar um help. Então, ou você usa do not, ou você usa a forma contraída, muitíssimo utilizada, não só na linguagem oral, como na linguagem escrita. Então, don't, certo? Don't. Então, você usa don't
E qual é a posição? Antes do verbo, entre o sujeito e o verbo, tá? Você vai usar don't quando o seu sujeito for um sujeito comum, quando não for aqueles 3 especiais que eu falei, ok? E quem é o auxiliar de negação? De negação para aquele povinho especial. Bom, o auxiliar é igual, só que ele tem uma marquinha. Tá vendo? O do, o verbo auxiliar não termina em O. A gente não viu que quando ele termina em O, ele ganha uma marquinha? Então, o próprio auxiliar de negação, que é does not, ou a forma contraída doesn't, ele já carrega uma informação de que esse sujeito ele é diferenciado. Precisa que o verbo coloque de novo uma marquinha para dizer mais uma vez que ele é especial, que o sujeito é especial. Não, minha gente, em inglês a gente não faz nada 2 vezes, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui na forma afirmativa I need help. A gente tem um sujeito comum, não tem marquinha, não tem que se preocupar com nada. O que é que você precisa saber? Quem é o não dele? Eu coloco aonde? Né? Então é sempre entre o sujeito e o verbo que você vai utilizar, tá? Na forma negativa, eu coloquei uma colinha aqui para vocês. Então, se eu tenho um sujeito comum, eu vou usar o não comum, que não contém marquinha, o não comum, antes do meu verbo. I don't need help. Eu não preciso de ajuda. Neguei minha frase no presente. Agora, eu vou ter um exemplo com um sujeito especial. She likes coffee. Ela gosta de café. Então, o verbo tá com marquinha. Mas e agora? Eu não vou colocar um auxiliar que já tem a marquinha. O auxiliar não vai chegar e já vai dizer, ó, deixa comigo que eu assumo agora. Eu digo que aqui o sujeito é especial. Não precisa tu fazer isso mais não. Então, a partir do momento que você olhou lá, viu o não diferenciado, que já contém marquinha, a marquinha do S, ela sumiu. Não tem necessidade, ela já está dentro do meu não já está dizendo que o sujeito é diferenciado. Se eu colocar marquinha aqui, é a mesma coisa que eu estar dizendo que eu subi para cima, que eu desci para baixo. É redundância. Então, o inglês é uma língua prática, enxuta, você não faz nada 2 vezes, certo? Simplesmente o auxiliar, ele foi lá e ajudou, ó, tô aqui, cheguei, deixa eu fazer isso para tu? Então, ele foi e já deu a informação de que o sujeito é especial. Aí, o verbo passou a responsabilidade para ele, ok? Quando é que a gente faz perguntas? Interrogative form. O que é que a gente vai fazer? As pessoas comuns, você vai utilizar na frente da frase o auxiliar do, ok? E vai utilizar sujeito, verbo, complemento. Você vai usar o do na frente. Para as pessoas especiais, você vai usar o does na frente. Vai ter algum tipo de tradução? Não. É uma característica da língua inglesa, certo? Usar o auxiliar. Por mais que ele não tenha tradução, ele está caracterizando aquilo como uma pergunta, certo? Por exemplo, em espanhol, você tem uma interrogação ao contrário no começo. É uma característica da língua deles, tá certo? Então, eu tenho does. Perceberam que tem marquinha, né? No auxiliar. Se tem marquinha no auxiliar, pode ter marquinha no verbo principal? Não, certo? A partir do momento que você usa um auxiliar de negação ou de pergunta, ele, se a pessoa for especial, ele vai se encarregar desse trabalho de dizer que a pessoa é especial. O verbo ó, vai tirar uma folga, ok? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo na forma afirmativa. You clean the house. Você limpa a casa. Então, ó, filhinha, pessoas comuns, eu uso do. Aonde? Na frente. He, she, it, pessoas especiais. Eu uso o does, que é o auxiliar especial. Uso onde? Na frente. Então, aqui eu tenho uma pessoa comum. Então, eu vou usar o do. Olha, a frase está igualzinha. Igualzinha. Não tem marquinha. Tá igualzinha, minha gente. Eu só coloquei o auxiliar na frente e a interrogação no final. Então, mega fácil, mais fácil que isso, só 2 disso. Agora, vamos a um exemplo com uma pessoa especial, John, que é ele, he, tá? Aqui não tem o pronome he, mas ele tá representado pelo nome John. Pode ver que tem marquinha. Quando tem marquinha, a gente tem um trabalhinho a mais,
certo? Que trabalhinho a mais é esse? Transferir essa marquinha para o auxiliar. O auxiliar já está dizendo, minha gente, auxiliar, ele está ali para ajudar. Ele está ali para dar um suporte. Então, a partir do momento que ele chegou, eu transferi a responsabilidade para ele. Ó, aliviou, certo? Esse peso foi transferido para o auxiliar. Então, pode ver que a frase também, tirando, tá igualzinha, só que com a transferência da marquinha para o auxiliar. O próprio nome diz auxiliar, ele tá lá para ajudar, certo? E se você faz uma pergunta para alguém, por exemplo, do you clean the house? Você limpou a casa? Você pode dar respostas curtas. Yes, I do. Você limpa a casa, desculpa. Aí você diz, yes, I do. Sim, eu limpo. Ou então, no, I don't. Não, eu não limpo. O próprio auxiliar assume o significado do verbo principal, certo? E se eu perguntar aqui, does John fix the car? John conserta o carro? Yes, he does. Sim, ele conserta. É auxiliar, mas na resposta curta ele assume o significado do verbo principal. No, he doesn't. Não, ele não conserta. Ok, let's practice. Então eu tenho aqui the dogs e o verbo é to bark. Bark é latir. Então aqui eu tô falando de uma verdade universal, de um fato, na verdade, né? Que cachorros latem. Então, the dogs. Primeiro você tem que transformar isso aqui num pronome. Aí você, eita, é animal, é it. It é um animal só. The dogs tá no plural. Plural é they. Eles ou elas, que serve para tudo. Não tem diferença de pessoa, objeto, não tem isso não. Então, se é uma pessoa comum, o que é que eu faço? Eu tiro o to e repito o verbo do jeito que estava. A gente não aprendeu lá na conjugação? Bark. Tem marquinha nenhuma não. Tá? Se não tivesse esse S aqui, aí sim, como termina em K, que não tem regra, não é exceção, eu uso S. Tá? Mais um exemplo, Pamela. A ação é de assistir, watch at night. Quer dizer, ela assiste. Outra palavrinha TV aqui, mas beleza. Então, eu quero agora na forma negativa. Tá? Primeiro, meu sujeito é comum ou é especial? É especial que Pamela é she, Pamela é ela. Tá? Então, qual é a alternativa que eu vou cortar logo? Essa aqui, don't watch. Don't é negação para pessoas comuns. Pamela não é comum. Pamela está no grupo dos especiais. Então, você já elimina a letra B. Aí fica entre a A e a C. Doesn't. Beleza. O auxiliar especial de negação é esse. Mas o verbo a seguir é com marca ou sem marca? Sem marca. Se ele é auxiliar, ele está entrando para somar, para ajudar. Então, ele pegou o trabalho do outro e tomou para ele. Então, 2 vezes eu não posso fazer. Ok? Então, Pamela doesn't watch TV at night. Então, Pamela não assiste TV à noite. Mais um, na forma interrogativa. Então, o sujeito é they, que é um sujeito comum, significa eles ou elas. A ação é sleep, que é dormir. Complemento, cedo. Eu quero saber se eles dormem cedo. Então, se a pessoa é comum, a primeira coisa que eu faço é eliminar qualquer tipo de marquinha nas minhas questões objetivas. Das não é auxiliar de pessoa comum. Das é auxiliar de pessoa especial. Então, eu já vou eliminando a letra A. Outra coisa, eu tirei o to e coloquei sleep com marquinha aqui. Marquinha numa pessoa comum? Never. Nunquinha. Então, ó, do they sleep early? Eles dormem cedo, ok? Verbos auxiliar sem marquinha, verbo sem marquinha, porque eu estou me referindo a uma pessoa comum. Eu espero que vocês tenham entendido. Algumas pessoas acham um pouco difícil o presente simples, por isso que o vídeo teve que ficar mais longo um pouquinho, mas eu espero ter destrinchado bem, que vocês tenham compreendido e vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye!